Muito bem, pessoal. Nós falamos dos fármacos bloqueadores de neurônio. Esses fármacos, eles têm o seu alvo de ação, os neurônios adrenérgicos a nível central. Eles agem a nível de tronco encefálico. Então, nós falamos da ametidopa, que é um antihipertensivo, né? Já foi muito utilizado, hoje a gente usa no caso de hipertensão gestacional. Aí falamos da reserpina, a gente fala dela, mas ela não é mais utilizada, né, no Brasil. Falamos dos mecanismos compensatórios que o nosso organismo cria para tentar recuperar a pressão que foi perdida pelo uso do medicamento. E esses mecanismos compensatórios acabam sendo a retenção hídrica, né, aonde nós precisamos associar diuréticos, né, e outras vezes ocorre também como o mecanismo compensatório taquicardia, né, e aí precisa também usar um bloqueador beta. Bom, a clonidina é um outro fármaco bloqueador também de neurônio adrenérgico. Ela age também a nível de tronco encefálico, só que a metidopa, lembra que ela entra dentro, né, do neurônio, ela interfere na síntese de noradrenalina. A clonidina não. A clonidina, ela é uma agonista de alfa pré-sináptica. Ela age estimulando alfa pré. Né? E quando se estimula alfa pré, você vai ter o quê? O bloqueio dos canais de cálcio, e sem cálcio você não tem a exocitose, você não tem a liberação dos mediadores, né? Então, é por isso que ela se torna um bloqueador de neurônio, né? Por bloquear a liberação de noradrenalina. Mas o seu alvo, tá, é o alfa, pré-sináptico. E a clonidina, ela gera uma hipotensão, uma bradicardia e também a sedação, muito semelhante à metidopa, né? Então, ela tem uma alta afinidade aos receptores alfa-2, que são os pré-sinápticos. Ela, quando aplicada intravascular, ela até pode gerar uma vasoconstricção transitória. Por que isso? Porque a hora que você está aplicando diretamente em vasos, ela pode ter uma ação nos alfas dos vasos e provocar uma vasoconstricção. Mas isso é transitório, porque a preferência dela é por alfa pré-sináptico. E isso é revertido assim que ela alcançar o nosso tronco encefálico. Até hoje tem-se algumas dúvidas sobre o real mecanismo da metidopa. E a gente vai falar disso já já. Então, o mecanismo exato não elucidado parece resultar da ativação de receptores alfa-2 pré, o que nós falamos até agora, na região inferior do tronco encefálico. Muito bem. Deixa eu só complementar já aqui. Por que
esse mecanismo de ação dela parece não estar ainda completamente elucidado. Porque a clonidina, gente, ela exerce um outro tipo de efeito que a gente não sabe exatamente da onde vem, a gente não sabe explicar, mas ela promove quando aplicada, principalmente intratecal. Você sabe que é uma aplicação intratecal? Alguém sabe? A aplicação Seria via intraretal, professor? Via intraretal? retal? É retal, correto? Não. Tecal é aquela aplicação que o anestesista faz intrapério dural, RAC, é aplicado no líquor, tá? Então, quando se usa ela por essa via, você tem um efeito da aclonidina, um efeito analgésico, ela potencializa o efeito analgésico de outros fármacos. Tanto que a clonidina, como antihipertensiva hoje, ela é muito pouco utilizada, né? Como a metildópata, é menos ainda. Mas ela está sendo bastante utilizada em hospitais por anestesistas, tá? Para potencializar o efeito analgésico em uma anestesia, tá? Então, é por isso que a gente fala que a gente não sabe ainda o exato mecanismo, tá? Em razão desses efeitos que ela provoca. Ok? Ela é bem absorvida por via oral, com disponibilidade de quase 100%. Então, muito bem absorvida. Tem uma atividade hipotensora rápida, né? Uma meia-vida de eliminação de 6 a 24 horas, eliminada pela urina. Né? A concentração plasmática, o equilíbrio é dinâmico em 3 a 4 dias. A Carla já falou para vocês do equilíbrio dinâmico? Oi. Gente, vocês não gostam de falar muito não, né? Não responde nada que eu pergunto. Oxê. Vou soltar essa língua aí, pessoal. A Carla já comentou com vocês sobre o equilíbrio hemodinâmico. Vocês têm noção do que é isso? Acho que não, professor. Se ela comentou, eu não me recordo. Ela deve falar com vocês ainda, mas esse equilíbrio é o seguinte: nós fazemos administrações constantes, né? Vamos supor, você vai tomar, se foi no médico, está com uma infecção, que é um exemplo mais simples, ele vai te prescrever um antibiótico. Vai falar, você vai usar esse antibiótico de 12 em 12 horas por 10 dias. A dose é 500 miligramas. Certo? Você vai tomar 500 miligramas. Agora. Tá? Quando você for tomar a próxima dose, quanto que você acha que você vai estar no seu sangue?
foi dito já o que é Umas meia-vida? 300? Umas 300 miligramas? O que é meia-vida de fármaco? A meia-vida é baseada em quê? Acho que a duração que tem no organismo, né? Vamos supor, você tomou a primeira dose, 500 miligramas. Ok? A prescrição é, daqui 12 horas, você vai tomar uma outra dose. 500. Certo? É porque 12 horas. E porque um outro antibiótico, ele pode ser 6 horas. O outro pode ser 8 horas. Tem antibiótico que é 24 horas. O que muda nesse tempo de administração? O que muda é o que a gente chama de meia-vida do fármaco. Se você está tomando um de 12 em 12 horas, é porque a meia-vida dele é de 12 horas. E o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo em que o fármaco que foi absorvido, ele leva para se reduzir à metade no sangue. Entenderam isso? Meia-vida, então, é o tempo em que o fármaco leva para o fármaco que foi absorvido, tá? Leva para se reduzir à metade no seu sangue. Tá? Isso é meia-vida. Então, se um fármaco está sendo administrado de 12 em 12, é porque a meia-vida dele é 12 horas. Então, se você fez a administração cedo, à noite você vai tomar a segunda dose, e a dose é de 500 miligramas, quanto que você deve ter no seu sangue à noite? 250? 250, a metade. Certo? E esse 250 vai se somar aos 500 que você está fazendo a administração. Ok? Então, você acaba ficando com 750. Ok? Tudo bem? Explica de novo, por favor. Vamos supor, você tomou agora de manhã um fármaco, 500 miligramas. É para tomar de 12 em 12 horas. À noite, quando você for administrar a segunda dose, deve estar no seu sangue a metade do que você tomou de manhã. Então, se você tomou 500 miligramas de manhã, supondo que esse fármaco tenha uma absorção de 100%, né? Só para ficar mais simples. À noite, você vai ter 250 miligramas, o seu sangue. Aí você vai administrar mais quanto? Mais 500. Ok? Você vai ficar, então, com 750. Ok? Ok. No outro... Oi? Não, sim, eu entendi. No outro dia de manhã, quanto que você tem no seu sangue? Metade de 750. E aí você toma outra dose. Então, você veja que você vai aumentando a dose que você está no sangue. Até chegar a um ponto que
você está tomando 500, tá? E já tem no seu sangue 500. Então, você toma 500, fica com 1.000. Daí, 12 horas, você perde 500, você está com 500. Você toma mais 500, 1.000. E aí vai, 1.500, 1.500. Então, ocorreu o quê? Um equilíbrio dinâmico, que a gente chama. Tudo que está sendo administrado é o mesmo que está saindo. Você pode fazer esse cálculo aí na sua casa. Depois, esse equilíbrio, ele é alcançado praticamente a partir da quinta, sexta dose. A partir da quinta, sexta dose, é praticamente o que você perde, é o que você está repondo. Tá? Isso aí, o cálculo matemático que vai dar exatamente isso. Então, a hora que eu falo aqui do equilíbrio, tá? Concentração plasmática no equilíbrio dinâmico em 3 a 4 dias. Isso quer dizer que em 3 a 4 dias, tá? Tudo que você está administrando, tá? É o mesmo que você está perdendo pela meia-vida. E aí você mantém um equilíbrio. E esse equilíbrio dinâmico é importante para todo o medicamento, para que você tenha sempre o mínimo necessário no seu sangue, para manter o efeito farmacológico. Quantas de vocês aí, as mulheres, fazem uso de contraceptivos oral? E quem foi, o médico foi recomendado, toma esse comprimido todo dia, sempre o quê? Sempre o quê? No mesmo horário. No mesmo horário, exatamente. Para você não perder o equilíbrio dinâmico, tá? Porque se um dia você toma de manhã, outro dia você toma à noite, você perde o equilíbrio dinâmico, e isso é importante. Então você Faz tem... janelas. Hã? Pode o quê? Nada. Não, professor, eu falei faz janelas, né? Desculpa. Foge, tá? E aí é perigoso. Perde-se o efeito. Então, você tem que tomar sempre no mesmo horário, por causa da meia-vida, por causa da concentração plasmática. Ok? Muito bem. Então, a clonidina, ela foi aí utilizada, né, como antihipertensiva, né? E a dose que a gente usa é muito baixa, tá? A dose é em microgramas, dose muito baixa dela. E do mesmo jeito que a metildopa, a clonidina também, ela desenvolve os efeitos compensatórios para recuperar a pressão. E esses efeitos, tá? É a retenção hídrica, e aonde você precisa usar o diurético, né, que acaba potencializando o efeito antihipertensivo. Tem sido usada para a profilaxia da enxaqueca por ação em alfa pós-cutâneo. Esse uso aqui, tá? Parece que não está tendo muita aceitação hoje. Hoje está sendo utilizado mais para prevenir, né, as crises de enxaqueca,
é bloqueador beta, o propanolol. A gente vai falar dele mais à frente, tá? Mas, né, a clonidina também já teve indicação para isso, tá? Para ser usada como a profilaxia da enxaqueca. Do mesmo jeito que a metildopa, a clonidina, ela também tem aquele efeito bloqueador no tronco encefálico e, em razão disso, né, ela pode também bloquear alguns centros medulares. E aí pode gerar alguns efeitos disso, como a sedação, mesma coisa que a metildopa, né? A pessoa fica meia sonolenta, meia mole, né, para baixo. Xerostomia. Alguém sabe o que é xerostomia? Xerostomia. Xerostomia é falta de salivação, é boca seca, tá? Boca seca é xerostomia. Quando você tem uma hipersalivação, né? Você tem uma cialorreia, tá? Cialorreia. Então, boca seca é xerostomia. Isso, normalmente, é no início do tratamento. A tendência é estabilizar e esses efeitos serem amenizados. Impotência sexual, menos que a metildopa, mas também mexe, como vários antihipertensivos, mexe com a parte sexual. Hipotensão ortostática acentuada, mesma coisa que a metildopa. Lembra que eu disse? A hora que você muda de posição, né, o sangue tende a cair, e aí você sente aquela sensação, né, de estrelinha, tontura, e aí você precisa de uma ação adrenérgica rápida das carótidas, alfa, para impulsionar o sangue de volta para o cérebro. Se o simpático está bloqueado, você não vai ter essa resposta rápida, e aí você vai ter essa hipotensão ortostática. Por isso que pessoas que fazem uso desse fármaco precisa tomar cuidado com isso, né? Se está deitado, primeiro senta, espera um pouquinho e levanta sempre com apoio e devagar, para não ter esse efeito. Hipertensão de rebote na retirada abrupta da droga. Bom, gente, aí é uma coisa, tá? Que, mais uma vez, eu vou precisar da explicação da Carla. Não sei, eu acho que ela não deve ter falado isso ainda. Sensibilização e dessensibilização de receptores. Ela falou com vocês? Falou, professor. Ah, falou? Ai, que ótimo. Então, é o seguinte, a clonidina é uma agonista de alfa-pré, certo? Quando eu tenho o uso de um agonista que está estimulando o receptor, o que acontece com o receptor? Agonista, o que ele provoca no receptor? Agonista provoca dessensibilização. E o que é a dessensibilização? O que é dessensibilização, gente?
Nossa, é duro arrancar uma palavra dos seis, hein? Meu Deus do céu. Se eu for esperar a resposta de vocês, a gente acaba a aula aqui, todo mundo mudo, né? Professor, eu não lembro. Dessensibilização é quando você perde, você reduz o número de receptor. Então, toda vez que você está estimulando um tipo de receptor, então, por estímulo constante, tá? Você tende a diminuir o número do receptor. Isso a gente chama de dessensibilização. Então, a clonidina é uma agonista de alfa-pré. Ela estimula alfa-pré. Então, esse alfa-pré acaba dessensibilizando. Eu acabo perdendo alfa-pré. E aí acontece o quê? Se eu parar de usar a clonidina de forma abrupta, certo? Brusca, hoje eu não quero mais, pronto, chega. Eu vou estar com um número de alfa-pré muito reduzido. E vai prevalecer o quê? O beta-pré. E aí eu vou ter um aumento muito grande de nora, e aí eu tenho o efeito rebote, o efeito contrário. Eu vou ter uma crise hipertensiva. Então, a clonidina, ela pode gerar essa hipertensão de rebote quando eu retiro ela de forma abrupta. Por isso que eu não posso retirar. Se eu estou fazendo uso frequente dela, eu preciso ir retirando gradativamente, lentamente, para que aqueles alfa-prés que foram dessensibilizados, eles voltem a sensibilizar. Tudo bem, gente? Entenderam isso, gente? Entendi, professor. Beleza. Muito bem. Aí nós passamos para uma outra classe de fármacos. Tá? Nós falamos até agora, né, em fármacos bloqueadores de neurônio adrenérgico, da metildopa, rezepina, clonidina. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos fármacos agonistas de alfa-adrenérgico. Agonista alfa. Tá? Esse agonista alfa, aonde é que eu tenho alfa? Aí você já tem que saber aonde está o alfa. Onde é que está o alfa? Vou aumentar até o som aqui, porque eu não estou ouvindo ninguém falar nada. Talvez eu esteja um pouco surdo. Aonde eu tenho alfa? Vasos periféricos. E o que o alfa faz? Oi? Vasos periféricos e grandes vasos. Isso. E ele faz o quê? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Muito bem. Isso você já tem que saber, tá? Lembra a tabelinha que eu falei para vocês? Você tem que saber. Então, nós vamos estar
falando agora de fármacos agonista alfa, tá? Agonista adrenérgicos alfa 1, que é o alfa pós, é o alfa que está nos vasos, tá? E esse alfa 1, ele promove vasoconstrição. Então, principais efeitos clínicos desses agentes resultam em estimular diretamente alfa 1 no músculo liso vascular, provocando aumento de resistência periférica, com aumento ou não da pressão arterial. Tá? Então, são fármacos que vão gerar vasoconstrição. Beleza? Muito bem. Gente, alguns usos, né? Algum uso clínico desses fármacos. Como eu falei agora, né? Age em vaso, né? Vai promover vasoconstricção, vai provocar aumento ou não da pressão arterial. Muito bem. O que acontece? O nosso organismo, ele é preparado para manter a pressão. Eu já falei isso com vocês, né? É muito difícil o nosso organismo fazer algo para que a pressão diminua. Não, ele quer ter a pressão. Então, por isso que a gente usa fármacos antihipertensivos. Agora, recuperar a pressão, fazer a pressão aumentar, na clínica, a gente usa isso em situações muito específicas, em pacientes internados, em pacientes que estão tendo choque, né, que a pressão está caindo muito, aí você usa a noradrenalina e tal. Então, é um uso, tá, que não é corriqueiro, tá, é um uso muito específico, né, mas você pode utilizar. Nós não temos no nosso dia a dia, tá, fármacos para ser usado para aumentar a pressão. Por quê? Porque para aumentar a pressão, eu não preciso de fármaco, tá? Eu deito, eu relaxo, tá? E a pressão, ela aumenta sozinho, ok? Gente, como o de habitual, eu vou pedir um minutinho, tá? Eu vou abrir a loja lá embaixo. Um minutinho só, por gentileza.
Olá, gente, desculpa. Então, como eu estava dizendo, em situações de hipotensão, muito raro, mas pode acontecer, né? Situações de anestesia, tal, intoxicação, alguma coisa assim. Agora, gente, esses fármacos, eles são utilizados em situações mais corriqueiras para coisas mais direcionadas, como um procedimento cirúrgico, supor, de nariz, garganta, faringe, né? São áreas que são muito vascularizadas, né? Áreas de mucosa. Um cortezinho que você faz, sai muito sangue, né? Você perde muito sangue. Então, para se fazer uma cirurgia nessas áreas, você precisa evitar hemorragia. E como é que você evita hemorragia? Utilizando fármaco agonista alfa. Você faz uso de um fármaco agonista alfa, ele gera uma vasoconstricção, fecha-se os vasos, e aí você faz a cirurgia e não perde sangue. Tá? Normalmente, esses fármacos alfa, tá? Eles já vêm associados aos anestésicos. Então, uso simultâneo com anestésicos locais. Então, você faz a anestesia e no anestésico já tem o agonista alfa. A gente chama até de anestésico com vaso. Então, quando você ouvir falar anestésico com vaso, é porque o anestésico tem um vasoconstrictor. Um exemplo muito simples de um anestésico com vaso, o anestésico do dentista. O dentista usa o anestésico dele, tem o vasoconstrictor. Tá? Ele usa, tá? Gera uma vasoconstricção, a gengiva, tá? Se você um dia for usar, pede para o dentista, tá? Para você ver com o espelho. A gengiva fica branca, fica a coisa mais horrível, tá? Tudo branco. Isso por quê? Porque está tendo uma vasoconstricção. Se você não utilizar esse anestésico com vaso, tá? A circulação é muito grande na área, tá? O sangue tira o anestésico rapidamente. E aí, o efeito passa muito rápido. E aí você precisa usar uma dose muito maior. Então, quando se usa o anestésico com vaso, faz a vasoconstricção e o anestésico fica lá por mais tempo, né? É por isso que se usa anestésico com vaso. A mesma coisa, para dar um ponto, alguma coisa, usa o anestésico com vaso, né? Você usa pouco anestésico, tá? E ele permanece por mais tempo aquela área. Tudo bem, gente? Então, é o uso de fármaco alfa-adrenérgico. Em caso de priapismo, tá? Pode ser utilizado também, mas é uma situação mais complicada, uma situação mais delicada, né? Mas também pode ser utilizado.
caso de cirurgia sinusal. Então, tem pessoas que têm sinusite, né? Em alguns casos, você precisa de cirurgia, senão você fica tendo infecções recorrentes, infecções, né? Então, você precisa fazer a cirurgia. E no caso da cirurgia, você também tem que usar substância alfa, né? Para evitar perda de sangue, né? Para deixar o campo também mais limpo, né? Onde você vai fazer a cirurgia. Então, isso daí são todo tipo de ações, né? De agonista alfa. Agora, o uso mais corriqueiro que nós temos, o uso bem corriqueiro, é o caso dos descongestionantes nasais, né? Um descongestionante é agonista alfa. Por que agonista alfa? Porque a congestão nasal, a obstrução nasal, é provocada por uma vasodilatação. São os vasos que, pela ação da histamina, geram vasodilatação, aumento de permeabilidade capilar, extravasamento, edema, e aí a mucosa incha e fecha, obstrui a passagem de ar. Quando você põe o descongestionante, ele vai gerar uma vasoconstricção, a mucosa, né? A mucosa vai o quê? Se retrair, e a hora que ela se retrai pela vasoconstricção, desobstrui a entrada de ar. Tá? É esse o princípio do descongestionante. E nós temos aí a nafazolina, a oximetazolina, xilometazolina, pseudoefedrina, a fenilpropanolamina a gente não está utilizando mais, tá? Ela foi suspensa. Os descongestionantes, eles podem ser de uso local, né, em spray, em gotas, nebulização, e ele pode ser também de uso oral. O descongestionante de uso local, gotas, a nebulização, nós temos a nafazolina, oximetazolina e a xilometazolina, os três mais utilizados. Esses fármacos, gente, eles devem ser utilizados em situações esporádicas. Não são fármacos para serem utilizados diariamente. Aí você vai falar, mas eu conheço não sei quem que usa isso aí todo dia. Então, é isso mesmo. Quem usa isso, tá? Mais do que 4 dias, vejam que eu estou falando. Vou até pôr aqui para ver, pelo menos, a fotinha de vocês, né? Porque vocês não abrem as câmeras mesmo? Estão tudo aí dormindo. Esses fármacos, quando usados por mais de 4 dias, eles geram um ciclo vicioso, tá? Você entra num ciclo vicioso. E aí, é aquilo que vocês já devem ter visto, que é muito corriqueiro isso, alguém, né, que não sai de casa sem um frasco de descongestionante. O descongestionante está na bolsa, está na cabeceira da cama, né, o tempo todo. E não fica sem. Por quê? Entrou no ciclo vicioso.
Então, ele não deve ser utilizado mais do que 4 dias. E por que isso? Quando você usa o descongestionante, em gotas, ou spray, nebulização, né, você não consegue ter uma uniformização e que ele se espalhe, né, uniforme por toda a mucosa. Não. Em algumas áreas da mucosa, ele vai cair mais, em algumas outras áreas, ele cai menos. No local que ele cai mais, ele vai provocar uma vasoconstricção um tanto forte. E ele vai gerar pequenos pontos de isquemia aonde ele caiu. Pela vasoconstricção que ele gera, ele vai dar esses pontos de isquemia. O descongestionante é difícil, né, você não usar várias vezes ao dia, né? Porque se você já teve o trabalho de comprar o frasco, de estar com você, né? E o efeito dele é de horas, né? 2, 3 horas. Então, você vai utilizar ele várias vezes ao dia. E você vai gerar esses pontos isquêmicos várias vezes ao dia. E você gerando esses pontos isquêmicos várias vezes ao dia, por 1 dia, por 2 dias, por 3, por 4 dias, o nosso organismo, o nosso centro vasomotor, ele começa a fazer uma leitura disso daí, do seguinte, ó, aquela área está tendo isquemia constantes. Aquela área precisa de uma vasodilatação. E o nosso centro vasomotor vai começar a mandar para aquela área uma hiperemia, uma vasodilatação reacional. E a mucosa, ela começa a dilatar por ordem do nosso centro vasomotor. E a hora que ela dilata, ela gera o quê? Uma outra congestão. E você faz o quê? Você usa o descongestionante. E o nosso cérebro dilata, congestiona. Você vai lá e usa o descongestionante. E o cérebro, ele vai lá e dilata. E aí você está num ciclo vicioso. Basta 4 dias. Ok? Por isso que tem muita gente viciada no descongestionante. Tá? E o uso frequente desses fármacos pode aí te levar, né, te provocar, né, vasoconstricções, pode ser absorvido, né, e ter outras consequências. Então, esses fármacos deveriam ser utilizados esporadicamente e por, assim, 1 dia, 2 dias, 3 no máximo, e interromper. Tá? Hoje nós utilizamos os corticoides em solução aquosa para reverter esse quadro vicioso. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas o corticoide, ele reverte esse quadro. Ele precisa ter, né, uma técnica para isso. Tudo bem? Então, descongestionante. O descongestionante oral, tá? A gente usa muito a pseudoefedrina, ela já não tem essa preocupação, tá? O descongestionante oral não tem a preocupação de causar o vício. E por que não? Porque ela vai estar no sangue. Então, a distribuição dela vai ser uniforme, né? E em concentrações mais baixas,
pontos isquêmicos, ela vai gerando vasoconstricção lentamente em toda a mucosa, né? Obviamente que o descongestionante tópico, né, o local, ele tem uma ação imediata, rápida, né, muito rápido. O oral já é uma ação demorada, né? Leva horas para começar o efeito, talvez até 1 dia, 2 dias, para você começar a perceber o efeito descongestionante dele. Tá? Como essa vasodilatação normalmente é em razão de um processo inflamatório ou de um processo alérgico, né? E tanto na inflamação quanto na alergia, a vasodilatação é provocada por um agente comum, que é a histamina. A histamina que gera, que leva aí a essa vasodilatação. E então, por isso que os descongestionantes nasais, eles de uso oral, eles estão sempre associados, tá, a um antihistamínico. Por isso que normalmente, né, esses fármacos eles vão promover, né, sonolência, principalmente nos primeiros dias, né? Você começa a sentir mole, fica sono, né? Tem pessoas que têm muita sensibilidade ao uso desses descongestionantes, mas é por causa do antihistamínico, para potencializar o efeito descongestionante. Mas e aqueles antialérgicos que não causam sono? Então, os antialérgicos que não causam sono, tá? Eles podem ser usados, mas eles não têm uma ação tão boa, tá, quanto os que provocam sonolência. Os que não provocam sonolência, eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? Então, às vezes, eles não chegam adequadamente em algumas áreas. Tá? Os que promovem sonolência, esses sim são mais lipossolúveis e eles atravessam a barreira hematoencefálica, chegando em todas as áreas. Por isso que provoca a sonolência. Ok? Sim, obrigada. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu falo muito com vocês não perguntam nada. E aí ela voa. É muito rápido. Perguntas? A aula é boa, professor. Oi? Porque a aula é boa. Tem que ficar atento. Obrigado. É muita coisa, professor. Aí depois a gente tem que rever tudo, porque, assim, de primeira não tenho nada para perguntar. Depois eu vou rever a aula e semana que vem eu faço as perguntas. Porque é muita coisa mesmo. Tanto do senhor quanto da professora Carla. É muita coisa sim, eu concordo com vocês, tá? E por isso que eu falo sempre, a farmacologia, tá, ela precisa ser vista, tá, frequentemente. Não deixem para estudar em véspera de prova, tá? Porque vocês vão ficar desesperados, né, pelo volume de coisas que tem. Farmacologia é muita matéria, é muita coisa assim. Então, precisa ir, na medida do possível, né, sempre dando uma olhadinha, tirando dúvidas,
tá? Porque senão depois complica. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Uma outra classe são os agonistas beta-2 adrenérgicos. Apesar de estar aqui beta-2, né, tem um fármaco específico, tá, que é agonista para beta-1, que é a dobutamina. Dobuta. A dobutamina, ela é uma agonista de beta-1. Só para a gente saber aonde eu tenho beta-1 e o que ele faz. Alanis Lira. Está aí? Presente. Aonde eu tenho beta-1, Alanis? Oi, eu não escutei direito o que você falou agora. Aonde eu tenho o receptor beta-1? Isabela? Isabela dormiu? Só o Bruno disse que é no coração. Eu não me recordo onde fica. Maria Eduarda? Ele fica no coração. Tem efeito taquicardia, aumento da frequência cardíaca e a força de contração. Muito bem. Beta-1 no coração. E ele aumenta a força de contração e aumenta a frequência cardíaca. O aumento de força, que nome que nós damos a isso? Como é que eu falo? Inotropismo? Positivo. Isso, inotropismo positivo. Se aumenta a força, é positivo. E frequência? Como é que chama? Cronotropismo. Cronotropismo. Muito bem. Então, a dobutamina é um fármaco que é usado somente em ambiente hospitalar, tá? Só em hospitais. Ela é um fármaco utilizado nas urgências, emergências cardíacas, né? Paciente com insuficiência cardíaca, tal. Então, ela é um fármaco que age mais especificamente em beta-1. E ela promove aumento de força e aumento de frequência cardíaca. Então, ela é um inotrópico e cronotrópico positivo. Tá? Aumenta a força e frequência. Então, fármacos agonista para beta-1, praticamente a gente não tem, tá? Nós temos fármacos que interferem, né, na função cardíaca, mas de outras formas. O único praticamente que existe aí que age mais seletivamente, especificamente em beta-1 é a dobutamina, tá? Então, a dobutamina é um exemplo de agonista, né? Agonista beta-1. Aonde mais que eu tenho o beta-1, gente? No aparelho justaglomerular?
Vermelho. Justa glomerular. Glomerular. E o que o beta-1 faz aí? Sintetiza e secreta renina? Ele estimula, né, a secreção de renina. Muito bem. Estimula a secreção de renina. Então, toda vez que eu tenho também estímulo de beta-1, eu também tenho aumento de renina. Vocês viram em fisiopato o sistema renina, angiotensina, aldosterona? Oi, repete a pergunta, por favor. Vocês viram em fisiopato o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sim. Viram? Sim? Sim. Muito bem. Então, esse sistema, ele é importante, né? Porque ele vai ter aí o aumento de renina, e a renina vai dar origem à angiotensina 1, que depois dá origem à angiotensina 2, né? Que é uma potente vasoconstritora. E a angiotensina 2 estimula a liberação de aldosterona, que é uma potente retentora de sódio e de água. Então, a renina, na realidade, ela vai provocar, né, um aumento de pressão arterial. Ok? E isso vem da ação do receptor beta-1. Tudo bem, gente? Bom, então, com relação ao beta-1, é isso aí. Agora, os fármacos mais corriqueiros que nós usamos no nosso dia a dia são fármacos agonistas de beta-2. Né? São fármacos utilizados aí na clínica, né, como fármacos agonistas de beta-2. Alguns dos principais efeitos adversos dos agonistas beta, no caso do beta-2, pode ser também, são causados pela estimulação em beta-1. É o seguinte, nós temos áreas que são mais específicas, mais seletivas para beta-2, né? Como é o caso da onde? Me dá um exemplo importante aí que eu tenho beta-2. Aonde eu tenho beta-2, gente? Músculo liso. Que área? Músculo liso aonde? Branquíolo. Bronquíolo. Músculo liso bronquiolar, né? Isso, nem eu tô entendendo minha própria letra. O músculo liso bronquiolar. E o que ele vai provocar aí? Broncodilatação. Broncodilatação, exatamente. Então, um dos principais usos clínicos, né, dos agonistas de beta-2 é para aqueles pacientes que têm asma, bronquite, né, para promover broncodilatação. Só que nós não temos 100% de seletividade. Apesar dele ser seletivo, né, para beta-2, agir mais em beta-2, mas ele também pode se ligar ao beta-1, né, porque eles são muito parecidos, né, da mesma família.
E aí, então, quando ele se liga ao beta-1, ele vai produzir alguns efeitos adversos, como ataque cardíaco, tremores, né? O que é comum aparecer nesses pacientes que têm asma, têm bronquite. Então, ele gera o efeito broncodilatador porque está agindo em beta-2, mas também pode gerar o efeito de beta-1. Então, é por isso que ele tem taquicardia e tem tremores. Ok? Tudo bem? Sim. Muito bem. Então, é isso que eu estou falando aqui. Alguns dos principais efeitos adversos dos agonistas de beta-2, né, são causados pela estimulação e beta-1. Né? Uma estratégia para o aumento da atividade e beta-2 consiste em administrar pequenas doses por via inalatória, aerosol, levando a uma concentração plasmática muito baixa. Antigamente, lá atrás, né, os asmáticos tinham muito problemas cardíacos, porque usavam esses fármacos agonistas beta-2 por via sistêmica, né, oral, e acabavam tendo muito problema cardíaco, muito, né, taquicardia, tremores. E depois, com o aparecimento das bombinhas, né, da forma inalatória, aerosol, se percebeu que a dose que você precisa para via inalatória, em comparação com a dose que você precisa pela via oral, a via inalatória é 30 vezes menor. Ouviram isso? A dose que você precisa para a via inalatória, comparada com a dose que você precisa para a via oral, a inalatória é 30 vezes menor. Se é uma dose tão menor assim, automaticamente o que vai chegar na corrente circulatória é muito pouco, né? E aí reduz bastante os efeitos adversos. Não é que você não vai ter, tá? Você vai até ter, mas vai reduzir muito, tá? Vai ser muito inferior. Tudo bem? Até aí, gente? Tudo certo, prof. Muito bem. Então, tá? Eu vou parar aqui